Aos pais de família, a mãe dos filhos é a mulher virgem, e aos irmãos, Deus tem, para que demos frutos para Deus, pregou Paulo, né, na carta aos irmãos em Romanos 7, do 1 ao 4. Mas eu sou pai de família, a mãe dos meus filhos é a virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, em Isaías 7,14, né? Então, no casamento, né, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. E assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, né? E a vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, meus queridos. Então, para quem for irmãos, Deus tem, para que demos frutos para Deus. Então, venham conosco, meus queridos, acompanhar a palavra do Senhor tão importante, né? Falando sobre a mãe virgem dos filhos, né? Casado com a virgem, né? Então a mãe dos filhos é virgem, né? E situação de deu errado, não deu. Deus tem, meus queridos. Onde eu sou irmão, né? De uma família, Deus tem. Demos frutos para Deus. Todos são filhos de Deus. Pregou Paulo, né? Em Gálatas capítulo 3, do 26 ao 29. Batizados, né? Então batizados, né? Deus tem para que demos frutos para Deus. Então onde irmão, né? De família, em alguma família, Deus tem, para que demos frutos para Deus. E onde eu sou pai de família, eu sou pai na minha casa, né? Eu sou pai de família na minha casa, eu trabalho, né, na criação dos meus filhos, a fé em Deus, né? A mãe dos meus filhos é a virgem, não é a que for ex, não. A mãe dos meus filhos é a virgem. E assim, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, né? Então, aos pais de família, a mãe dos filhos é a mulher virgem. E também em 1 Timóteo capítulo 3, 12, né, na carta aos diáconos, que Paulo escreveu aos diáconos, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus próprios filhos e suas próprias casas, né? Então, dos sacerdotes, o mandamento que ele tomará uma mulher virgem, né, dos seus povos, né, que está lá em Levítico 21, do 12 ao 14. Então, meus queridos, ele tomará uma mulher virgem, para quem fosse sacerdote. Diácono é sacerdote, né? Servo ali na porta, servindo, né? No templo aí, é virgem, marido de uma só mulher, diz lá, né? Então, a saber, a virgem. Então, venham conosco, meus queridos, acompanhar a palavra de Deus. E isso é importante, meus queridos, nós estamos sempre acompanhando. A mãe dos filhos é a virgem, é a mulher virgem. Os diáconos sejam marido de uma só mulher, a saber da sua virgem, meus queridos, que tomaram essa virgem aí em casamento, né? Então, é a virgem, meus queridos. Então, venham conosco aqui, meus queridos, acompanhar em Efésios, capítulo 5, do 31 ao 33. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie os maridos, né? Reverencie o marido. E a vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A mãe dos filhos é a virgem, meus queridos. Vamos aqui em Isaías 7,14, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, meus queridos, para quem for diácono de igreja, ele tomará uma mulher na sua virgindade. Então, a mãe dos seus filhos, para quem for diácono, é a virgem, meus queridos, é a mulher virgem, né? Para não ter problema aí com o ex-marido, né? O que mais se ouve é um que foi não sei quem, o ex-marido não é. A mãe dos filhos é a virgem, né? Então, vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então é dessa lá que é a virgem, né? No sacerdote, meus queridos, aqui em Levítico 21, do 12 ao 14. Então, e ele tomará uma mulher na sua virgindade. Então, a mãe dos filhos é a virgem. Esse que a virgem conceberá e dará à luz um filho, meus queridos. Então, conforme está aqui. E para quem for irmãos, né, meus queridos, onde eu sou irmão, Deus tem, né? Para que demos frutos para Deus, né? São filhos de Deus batizados, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, na carta aos irmãos, demos frutos para Deus, aos senhores de igreja, aos pastores, para que demos frutos para Deus, né? Nós estamos aqui nesse dia ensolarado, tão bonito aqui nesse alto monte, né? E é isso, meus queridos, a palavra de Deus, né, sendo pregada, né? Então, para quem for irmãos, Deus tem, meus queridos, Deus tem, e são filhos de Deus, né? Para que demos frutos para Deus, né? E eu sou pai de família, a mãe dos meus filhos é a Virgem, a minha esposa, no qual eu sou casado com ela. A mãe dos meus filhos é a Virgem, né? Eu falo aos pais de família, né? Para não ter problema aí com o que for ex-marido. Não é uma que for o ex-marido, não. É a Virgem, a mãe dos filhos, né? Dos pais de família, é a mulher virgem. E os diáconos sejam marido de uma mulher. A paz do Senhor. Deus abençoe a toda a igreja de Deus que nos acompanham sempre aqui na Rádio Paulo, Palavra de Deus, e também nos canais aí das redes sociais. Paz do Senhor.